Um bom dia, irmãos, e a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais este dia que o Senhor nos concede, por essa oportunidade de mais uma vez podermos aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Quero glorificar a Deus por mais esta videoaula, a qual já estamos no segundo trimestre de 2020 e estamos nas lições bíblicas. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na semana passada, primeira aula, tratamos a respeito da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Como é sabido de todos, a lição desse segundo trimestre de 2020 tem como base a epístola aos Efésios. A lição de hoje, lição de número 2, 12 de abril de 2020, tem como título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Todos somos sabedores que, devido à situação ao qual estamos enfrentando, devido à epidemia e à pandemia ao qual o mundo vem passando, estamos privados de estarmos no templo, Mas não estamos privados de podermos aprender a palavra do Senhor, de proclamar a palavra do Senhor, de cultuar a Deus, com as ferramentas ao qual estão disponíveis em nossas mãos. Por exemplo, a internet e as redes sociais, uma ótima ferramenta para o evangelismo e o ensino da palavra de Deus. Sabendo também, irmãos e amigos, aqueles que nos assistem nessa videoaula, como a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito de Deus. Então, nosso culto é individual e devemos prestar a Deus honra e glória para todo sempre. E também sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele é, para louvor de sua glória. Desde já peço a colaboração de todos, em nome de Jesus. Nos ajude, irmãos e amigos, a continuar divulgando a palavra de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí na descrição do vídeo, tá ok? Fazendo isso, você vai estar contribuindo para que este vídeo, esta videoaula, seja propagada e alcance outras pessoas para a glória de Deus. Espero que através dessas videoaulas e das pregações ao qual já ministramos e vamos ministrar aqui através deste canal, vidas possam ser abençoadas, pessoas possam a cada dia adquirir mais conhecimento bíblico para preparar seus sermões, para preparar seus planos de aula e também para poder aconselhar. Amém? Nesta feita, peço também a oração de todos, continue orando pelas nossas vidas, para que nós venhamos ter essa disposição a cada dia de poder contribuir com a Igreja de Cristo e a todos aqueles que têm interesse em aprender mais da palavra do Senhor Jesus. Amém? Antes de começarmos a aula de hoje, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a entender e compreender a sua poderosa e santa palavra, pois só Ele pode nos esclarecer o que Ele deixou em sua palavra para a glória dEle. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos ser gratos a Ti por esta oportunidade ao qual o Senhor nos concede nesta manhã, na escola bíblica dominical, para aprendermos mais acerca da sua palavra, Senhor. Por isso, como somos dependentes de Ti, ó Pai, Te pedimos, nos ajude, nos auxilie na aula desta manhã, Senhor, nos ensinando e abrindo nosso entendimento para compreendermos a sua vontade mediante a sua palavra, ó Pai. Continue edificando-nos na Tua palavra, para que possamos estarmos firmes nos dias maus e para que também nós venhamos ser livrados dos ventos de doutrina. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue conosco, nos abençoando e fazendo com que
este canal venha a ser uma bênção para todos aqueles que estão assistindo os vídeos e vidas possam ser transformadas através da pregação e do ensino bíblico através desta ferramenta, Pai. Aproveitando também, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da nação brasileira, dos demais países que está enfrentando esta epidemia, Senhor. Que o Senhor venha ter misericórdia daqueles que estão enfermos e venham curar para a Tua glória e continue abençoando o governo, Senhor, do Brasil, Pai querido. Que o Senhor venha ser glorificado em tudo. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início à nossa aula desta manhã. Como eu já disse, lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. O texto, a verdade prática, nos diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe se encontra na Epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e depois do versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, através desse texto, irmãos e amigos, ao qual o apóstolo Paulo aqui, numa doxologia, no louvor a Deus, expressa, Paulo nos vai dizer de pelo menos 7 bênçãos espirituais, ao qual vamos discorrer no decorrer da lição de hoje. A introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso, que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiver oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então, vamos ver que esse louvor de gratidão a Deus, né, que é a doxologia, a qual Paulo expressa, devido à revelação desse mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, a qual Paulo foi agraciado a compreender a esse mistério, através da vida dele, Deus revelasse qual seria esse mistério, que era essa grande salvação os pecadores, aqueles que estavam caídos antes e agora, mediante a fé em Cristo Jesus, são restaurados e vivificados através do Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor. Tópico de número 1, a nova posição em Cristo, ou seja,
qual a posição que ocupamos agora, sendo participantes dessa salvação. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. No passado estávamos perdidos na morte eterna e o que nos restava era mesmo a morte eterna. E através de Cristo alcançamos essa salvação, através de Cristo, pela graça, o favor imerecido ao qual nós não merecíamos. Através dessa graça em Cristo, nós fomos alcançados pelo privilégio da salvação. Subtópico 1 do tópico 1, doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, ao qual estudamos semana passada, que é o versículo 1 e 2 do capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então, através de pelo menos 12 versículos, Paulo dispara louvando a Deus nessa doxologia. E doxologia, o que significa? Vem de doxa, glória, e logia, palavra, ou seja, é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões e exaltamentos. Ou seja, Paulo louva a Deus, Paulo glorifica, Paulo adora a Deus através da doxologia, mediante o que? Mediante o que Deus lhe revelou. Ele explode num louvor de gratidão a Deus e ele louva ao Senhor através desses 12 versículos, mostrando-nos quais são essas bênçãos espirituais que alcançamos em Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com a ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, Paulo nos deixa claro, através desse louvor, esse hino teológico de gratidão a Deus, claro, pela grandeza da revelação desse grande mistério de salvação ao qual Deus estava dando ao apóstolo Paulo. Ele fica alegre, feliz, então ele explode num louvor de gratidão a Deus. E claro, ele deixa bem identificado quem devemos adorar: Deus e Pai de Jesus Cristo. Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade. O Espírito Santo também está presente através da divindade de Jesus, seu Filho. E glória a Deus por isso. Quem que não se regozija perante algo que Deus nos mostra, que Deus nos revela? E imagine como estava o coração do apóstolo Paulo mediante esta tão grande revelação referente ao mistério da salvação. Imagine como ele estava. E mediante essa situação ele adora a Deus, ele louva ao Senhor, como gratidão a Deus por essa tão grande revelação. E graças a Deus por isso. E dentro desse contexto, ele cita as bênçãos espirituais que estão listadas, pelo menos 7 bênçãos espirituais, aqui no subtópico 2 do tópico 1. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios,
que é o capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nesses 12 versículos, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e, através disso, garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que a realizou, e o Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. Paulo, através dessa doxologia, este hino teológico de louvor e gratidão a Deus, ele expressa e traça o plano da salvação nessas bênçãos espirituais que Deus planejou essa redenção. Em Jesus Cristo se realiza, se concretiza esse plano da salvação, e no Espírito Santo nos dá a garantia dessa salvação. Mediante toda essa situação, mediante esse contexto, mediante toda essa grandeza de revelação nos aspectos da salvação, Paulo exclama: bendito seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. E vamos dizer assim como Paulo esta manhã: bendito seja Deus, glorificado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amém. Subtópico 3 do tópico 1. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizadora no Calvário. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E Hebreus 9, 12. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizadora no Calvário. A partir da obra do Calvário, a partir dessa eterna redenção, através do seu sangue, através do sangue de Jesus, nós alcançamos essa posição pela fé e por graça de Cristo, alcançamos essa posição em Cristo, ou seja, estamos em Cristo. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele, como novas criaturas, como está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, que nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e glória a Deus por isso. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Ou seja, nós que antes estávamos escravizados, caídos espiritualmente no pecado, agora em Cristo alcançamos uma nova vida e somos nova criatura, feituras de Cristo, e glória a Deus por isso. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas com filhos da luz.
Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, através dessa redenção de Cristo, somos agraciados com 7 bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E glória a Deus por isso. Bendito seja Deus por isso. E graças a Deus somos feitos novas criaturas em Cristo. Então nossa nova condição está em Cristo. Glória a Deus por isso. Tópico do número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Ou seja, essa palavra cristocêntrica tem Cristo como meio. Ele está no meio. Ele tem que estar no meio da nossa vida. Amém? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Embora o pecado tenha adentrado no mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores. Cristo é o centro da remissão. Cristo é o centro da salvação. É em Cristo que somos salvos. Cristo é o centro de toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. No Velho Testamento vemos a sombra, no Novo Testamento vemos a substância. Se concretizou aquilo que o Velho Testamento dizia a respeito de Cristo, os sacrifícios, as profecias, as promessas, tudo remetia a Cristo, tudo era sombra daquilo que viria a ser no Novo Testamento, daquilo que haveria de se concretizar no Novo Testamento, e glória a Deus por isso. Subtópico 1 do tópico 2, a revelação do mistério. A revelação do mistério. Que mistério era esse ao qual o apóstolo Paulo exulta e dispara nessa doxologia, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor por essa revelação? A frase "descobrindo-nos o mistério da sua vontade" sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Vamos observar essa referência bíblica, Colossenses capítulo de número 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Então, esse mistério que diz respeito aos decretos eternos que Deus havia planejado. Deus havia planejado. Projeto da salvação. E cabe a quem? Quem tem a oportunidade de salvação? Ao qual estão destinados esse projeto de salvação? Para quem está destinado esse processo e essas promessas de salvação, esse mistério da salvação? Os planos de Deus através da salvação. Para todos os homens. Todos os homens, todos. Vamos ler o versículo. Esse versículo aqui é o textuário da Bíblia, irmãos e amigos. Textuário da Bíblia. João 3, Evangelho de Jesus Cristo. Lembra que eu já disse sobre isso? O Evangelho é de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. É o texto-chave da Bíblia. O textuário da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, tá? O mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja,
todos têm a oportunidade de salvação. Todos temos oportunidade de salvação. Todo mundo tem oportunidade de salvação. E o mais interessado nisso, nesse propósito, nesse projeto, nessa promessa, é Deus. Lembra que quando o homem cai, quando Adão erra o alvo e peca lá no Éden, e se esconde porque ele vê que ele e Eva estavam nus, e eles pegam folhas de figueira, cozinham essas folhas e se cobrem, se escondem, e Deus vem à tarde visitá-los no jardim, que grande bênção, e Adão está escondido, e é Deus quem procura e diz: onde estás, Adão? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que Deus sabia, mas Deus queria dar oportunidade para que ele respondesse positivamente, reconhecendo a voz de Deus, mesmo caído, mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, mesmo caído espiritualmente e morto nos seus erros, ele ainda reconheceu a voz de Deus. Então Deus é quem dá a oportunidade. Deus, ele vai atrás do homem. Deus dá essa oportunidade para que todo aquele que nele crê, porque a salvação é pela fé, não vem pelas obras, mas é dom de Deus. Glória a Deus por isso. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Ou seja, essa vontade, segundo o seu beneplácito, é o que Deus quer, é o que Ele determinou, é a vontade soberana e exclusiva dele. Vamos ler Romanos, capítulo 11, versículo 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia, ou seja, dar oportunidade a todos, a quem quiser. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, para que Deus executasse esse plano de salvação, esse propósito, esse projeto de salvação, foi através de quem? Através de Cristo, ou seja, tudo se resume nele, tudo está nele. Por isso que temos que ter uma vida cristocêntrica, ou seja, tudo está em torno de Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Subtópico 2 do tópico 2. A plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? Vamos lá. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Vamos ler Hebreus, capítulo 1. Hebreus, Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Cuidado para não cometer o erro de dizer, vamos ler Epístola aos Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, porque é uma epístola que o autor é desconhecido. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, uns dizem que é Apolo, mas nenhum teólogo até hoje, nenhum estudo teológico chegou no consenso de quem fosse o escritor. Amém? Só algumas opiniões soltas, mas nada concreto, nada concretizado, tá? Então, não mencione o autor quando você for pronunciar a Epístola aos Hebreus. Diga Epístola aos Hebreus, tá ok? Só título de curiosidade. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. A quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual,
sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Glória a Deus. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Então, tudo foi feito por Ele, e nada foi feito sem Ele, tá ok? Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Vamos aqui, Romanos. Eu gosto de sempre fazer menção das referências bíblicas que os comentaristas fazem aqui nos comentários das lições, para dar ênfase no que estamos aprendendo. Lembrando que estamos numa aula bíblica, então, claro que o nosso livro base primordial vai ser a Bíblia Sagrada, e não podemos deixá-la de lado, porque ela é a principal. Romanos capítulo 14, versículo de número 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Tá ok? Então tudo está em Cristo. Cristo é o centro. Tudo foi feito por Ele. Por Ele. Tudo. Então, toda autoridade implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberana de Cristo. Todo joelho se dobrará. E deixa eu abrir um parênteses aqui essa manhã, mediante a situação que estamos enfrentando nesses dias dessa pandemia e epidemia, e é o que vemos. Cadê os grandes da terra, os poderosos da terra, os que se dizem as nações de primeiro mundo, os países de primeiro mundo estão impossibilitados. Nunca tivemos tão na dependência de Deus como nesses dias. Dependemos de Deus, dependemos de Cristo, e temos sim que se ajoelhar perante Ele para pedir misericórdia mediante essa situação e reconhecer o seu senhorio e poder. Amém? Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, essa ruptura, esta falta de comunhão que foi tirada através do pecado de Adão, é restaurada em quem? Em Cristo, através da salvação, através da graça. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Amém? Essa declaração não tem como conotação universalista. A salvação é universal. A oportunidade de salvação é universal. Mas no final de tudo, no desfecho de tudo, não vai ser universalista, ou seja, nem todos serão salvos, né? Existe uma condição. E qual que é a condição? É crer. E quando você crê, você obedece. Amém? Cristo é a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que faz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, né? Isso implica dizer que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. O apóstolo Pedro disse que um dia para Deus pode ser equivalente a 1000
e 1000 dias 1. Não é verdade? Ou seja, a nossa medição de tempo é totalmente diferente. Nós contamos horas, minutos, segundos, milésimos de segundos, contamos dias, semana, meses, anos. Para Deus isso não existe. Enquanto nós fazemos parte do tempo Cronos, para Deus é o Kairos, ou seja, é a eternidade. Para Deus não existe tempo. Deus é atemporal. Deus está acima dessa realidade aqui. Por isso não entendemos o tempo de Deus. Então essa plenitude, a plenitude dos tempos, essa expressão plenitude dos tempos significa dizer que é no tempo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, nos propósitos que Ele determinou. Amém? Subtópico 3 do tópico 2. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, né? Judeus e gentios, um povo só, formam um povo só, que é a igreja de Cristo, tá ok? Este corpo místico de Cristo. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o também vós, os gentios, todos, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, ou seja, através do nosso testemunho, nós temos que incentivar, tá? Nós temos que impactar outros através da nossa vida, influenciar outros a também a se achegar a essa salvação, também a se achegar a Cristo, através do nosso testemunho pessoal como cristãos, não como religiosos, tá? Porque o religioso, ele tem uma aparente comunhão com Deus. Ou seja, exteriormente, ele quer demonstrar que ele é aquele crente fervoroso, aquele que dá exemplo. Não é disso que eu estou falando, mas que por dentro, foi o que Jesus disse: vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe. Aqui a Bíblia implica dizer de alguém sincero, alguém íntegro, né? Que integralmente louva a Deus e através da sua vida, através do seu testemunho, influencia outros a se chegarem a Cristo. Tá ok? Glória a Deus por isso. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mediante ao que nós já estamos aprendendo na lição de hoje, vamos falar a respeito agora, no tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Que glória, glória a Deus. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. E vamos ver agora qual que é esse importante papel do Espírito Santo. Subtópico 1 do tópico 3. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Vamos ler essa referência bíblica. Epístola ou carta que foi direcionada a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo de número 3. Versículos dos 5 ao 7, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, por meio da fé, quando nos rendemos a Cristo, de imediato recebemos o selo do Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. Antes de eu comentar algo sobre isso, vamos só concluir a leitura aqui. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus e o maligno não lhes toca. Tá? Por exemplo, nos tempos antigos, vamos dar um exemplo aqui. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a porta da cova foi selada pelo anel sinete de Dário. Ou seja, era um anel que o rei usava. Em cima desse anel, sobressalente, de maneira sobressalente, tinha alguma inscrição ou alguma imagem que se referia propriamente ao rei, né, ou ao administrador. E quando ele selava algo com aquele anel, ou com outro ornamento que usava-se como selo, ninguém poderia quebrar aquele selo, a não ser por mando do próprio, né? E fazendo assim, quando Dário selou a porta da cova dos leões, ninguém poderia romper aquele selo, só a mando dele, né? E um exemplo claro disso é o que tem aqui na capa. Na capa da revista, eles usavam argila ou usavam parafina. Eles amontoavam e selava. Por exemplo, aqui, como se fosse uma parafina vermelha, e no centro tem um emblema, né? Claro que na primeira aula eu falei um pouco sobre isso. Aqui tem um leão com uma coroa que tipifica e está ilustrando aqui Jesus, leão da tribo de Judá, tá? Este selo aqui, ou seja, selado, marcado. Quando uma posse que alguém tinha, para que alguém identificasse que aquilo, por exemplo, o João tem esse livro aqui, por exemplo. Estou dando um exemplo. O João tem esse livro aqui. Como eu vou saber que esse livro aqui é do João? Talvez marcado dentro ou na própria capa, selado com um nome, uma inscrição, uma imagem. Alguém sabia que esse livro pertencia ao João. Estou dando um exemplo. E quando, no ato da conversão, quando pela fé nos entregamos a Cristo, automaticamente somos selados, recebemos o Espírito Santo como penhor, como garantia de salvação, né? Diferente do batismo no Espírito Santo, que ocorreu em Atos capítulo 2, e que esse batismo no Espírito Santo é para capacitação do crente na obra, ou seja, não tem a ver com salvação, tá? Esse batismo no Espírito Santo, o que eu estou dizendo, o que tem a ver com salvação é esse selo, que quando nós, pela fé, aceitamos a Cristo, pela fé, o confessamos que Ele é o Senhor de nossa vida, e há essa regeneração em nossas vidas, no momento da conversão recebemos esse Espírito Santo como selo, ou seja, como propriedades
de Deus. Amém? Alguém pode fazer uma pergunta assim: então, alguém que não é batizado no Espírito Santo não é salvo? Sim, é salvo sim. Não significa que todos serão batizados com o Espírito Santo. Isso aí depende de Deus. É vontade soberana de Deus. Temos sim que clamar, orar, buscar por isso, pelo poder do céu. Nós como servos de Deus, nós como trabalhadores do Evangelho, temos sim que buscar esta capacitação dos céus para que nós possamos, de maneira melhorada, servirmos melhor, para que possamos alcançar o maior número de almas através do poder do Espírito Santo, essa capacitação, esse revestimento de poder ao qual os discípulos receberam em Atos capítulo 2, que não é o assunto ao qual estamos discorrendo aqui nessa manhã, mas só para diferenciarmos, né? Esse selo do Espírito Santo aqui, o papel que o Espírito Santo desempenha na obra da salvação é nos marcar, é o penhor, nos marcar como garantia desta salvação. Amém? Creio que todos entenderam essa simples explicação. Por meio da fé, se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Enfim. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Através deste selo, através desta marca, ele nos auxilia, ele nos ajuda na regeneração, na purificação e na santificação. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Por meio do fruto do Espírito. Só dando uma pincelada aqui. Uma pergunta eu faço. Qual é mais importante, os dons do Espírito ou o fruto do Espírito? Se vocês lerem o texto que o autor deixou aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vai nos dar pelo menos 8 gomos desse fruto, né? Fruto do Espírito. O que cultivamos através de uma vida cristã saudável, este fruto do Espírito. E a pergunta é, qual é mais importante? São os dons espirituais ou o fruto do Espírito? E aí, o que você acha? Já respondendo de antemão, claro que o mais importante aqui é o fruto do Espírito, porque está acima dos dons espirituais. Esses dons, esse presente de Deus, né? Por exemplo, a igreja de Corinto era uma igreja que, segundo Paulo, tinha todos os dons, mas era uma igreja que deu muito trabalho, uma igreja que o apóstolo Paulo no capítulo 3 os chamam de carnais ainda e meninos, que Paulo não poderia dar um alimento mais sólido, mas com leite ainda estava criando eles, né? E era uma igreja que tinha todos os dons. Então o mais importante é o fruto do Espírito. Significa dizer que dons espirituais não é garantia de salvação não, irmãos e amigos. Dons espirituais Deus dá a quem Ele quer. E os dons espirituais são para promover a edificação da igreja, para a obra de Deus, para ganhar almas, nada mais. Mas não significa que alguém que tem um dom espiritual, o dom de profecia ou dom de revelação, isso não é sinônimo de garantia de salvação, tá ok? Por isso devemos cultivar e preservar o fruto do Espírito em nossas vidas, que este sim pode nos ajudar e nos conduzir nesse processo de salvação para a glória de Deus. Amém? Subtópico 2, do tópico 3, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A
palavra tem origem semítica que era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Por exemplo, quando alguém, vou dar um exemplo aqui de aluguel, alguém vai alugar uma casa, um imóvel, e o proprietário ele exige, eu preciso de 3 meses de depósito, preciso 3 meses de adiantamento do aluguel. Ou seja, ele está garantindo esse acordo, esse aluguel, ele está garantindo. Tá ok? Isso é garantia. Ou seja, quando pela fé nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, automaticamente recebemos o Espírito Santo, que Ele nos auxiliará nesse processo. E é uma garantia que Deus nos dá de salvação. Ou seja, essa primeira parcela, esta marca, somos marcados pelo Espírito Santo. A promessa de salvação está garantida. Oh glória! E ninguém pode tirar isso de nós. Amém? A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Garantia, o penhor. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22. Nos diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Glória a Deus. Será que você pode adorar a Deus nessa manhã através dessa videoaula? Por saber que você que creu através da fé na obra redentora de Cristo na cruz para nos salvar? Será que você pode magnificar a Deus, ser grato a Deus porque você é selado, somos selados com o Espírito Santo? Temos a garantia dessa promessa de salvação para a glória de Deus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Glória a Deus por isso. Então podemos dizer sim, somos salvos, porque temos essa garantia. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Vamos ler essa referência bíblica? Mateus, capítulo 24, versículo de número 13, texto bem conhecido de todos ou da maioria. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, insistir, fazer por onde, obedecer. Não significa que talvez na caminhada haja um acidente. Acidente é algo que nós não estamos esperando, acontece, tá? Porque nós somos pecadores, pecamos todos os dias, e a Bíblia diz: aquele que diz que não peca já pecou. Por isso todos os dias precisamos estar aos pés do Senhor pedindo misericórdia, perdão. Glória a Deus, porque temos o selo do Espírito Santo da promessa dessa tão grande salvação. Por isso ele nos auxilia na regeneração, na santificação. E temos que clamar a Deus todos os dias por misericórdia. Amém? Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino está plenamente executado, porque essa é a vontade de Deus.
e glórias a Ele por isso. Amém? Graças a Deus por mais essa aula ao qual Deus nos deu a oportunidade de podermos ser participantes. Graças a Deus pelo plano, pelo projeto da salvação. Graças a Deus por ter revelado esse grande mistério, esse propósito de salvação, e por isso o apóstolo Paulo exulta, explode nessa doxologia, explode adorando e glorificando a Deus. Graças a Deus por essas pelo menos 7 bênçãos espirituais que recebemos de Deus. Graças a Deus por estarmos em Cristo, por assumirmos essa posição em Cristo. Graças a Deus por sermos marcados como propriedades exclusivas de Deus pelo Espírito Santo da promessa. E através disso possamos estarmos todos os dias constantemente buscando nessa salvação, perseverando e clamando a Deus por misericórdia e perdão, porque só Ele pode nos perdoar, só Ele pode purificar nossas vidas através do seu Filho, através do sangue derramado na cruz, através da graça que era o favor imerecido ao qual nós não merecíamos, mas por misericórdia fomos alcançados para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, Deus continue abençoando vossas vidas, que você possa, em nome de Jesus, ser enriquecido através dessa aula e continue orando pelas nossas vidas, como eu já disse no começo do vídeo, irmãos, para que nós venhamos a cada dia aprimorar, trazer coisas novas, né, e se empenhar para que o ensino a cada dia venha a ser melhorado para a glória de Deus. Amém? Claro que não sabemos todas as coisas. O professor é um eterno aprendiz porque ele precisa aprender para poder ensinar. Não sabemos todas as coisas. A Bíblia é um poço sem fundo. A palavra de Deus se renova todos os dias. Não há aquele que possa dizer, eu sei tudo, eu domino todo tipo de assunto. Não. Todos os dias aprendemos alguma coisa nova e devemos cultivar a humildade para que Deus possa cada dia nos ajudar no ensino da palavra, na pregação da palavra, para poder instruir, para poder dar um conselho, para poder liderar. Amém? Nos ajude, continue divulgando os vídeos para a evangelização, porque a escola dominical, a escola bíblica dominical, irmãos, é uma instituição que enquanto ensina, evangeliza, enquanto evangeliza, ensina. Amém? Já quero desde já anunciar que a semana que vem vamos estar aprendendo a lição de número 3. Vamos falar sobre um tema polêmico por demais, ao qual aí desbrava os séculos, né? Sobre a eleição e a predestinação. Vamos aprender um pouco acerca desses dois termos que têm sido tema de muita discussão entre alguns pontos de vista teológicos dentro da soteriologia, a doutrina da salvação, da teologia sistemática, e vamos a semana que vem discorrer um pouco sobre esse assunto. Em nome de Jesus Cristo vai ser uma bênção. Tá ok? Então que Deus vos abençoe e até a próxima semana para a glória de Deus. Que Deus abençoe.